Paz do Senhor, pessoal. Boa noite para todos. Infelizmente estávamos transmitindo na página da igreja e teve um problema, não sei, o Face anda meio louco, né? Vim pedir perdão para vocês que estavam assistindo e vamos continuar. O pastor vai continuar trazendo a palavra, ele vai voltar porque tinha pouco tempo que ele estava falando, né? Que Deus abençoe a todos. Nós já oramos, né? E vamos continuar por aqui pela página do pastor mesmo, pelo Face dele, porque na igreja está impossível de fazer a página. Mas eu acho que isso aí tá todo mundo tendo problema, tá? Deus abençoe. Boa noite novamente, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aqui retornando, né? Porque tentamos fazer através da página da igreja, não conseguimos, da congregação. Aí começamos aqui agora novamente, através da minha página, para ver se agora vai dar certo. Meus amados, eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23, para que a gente venha meditar agora na palavra de Deus. Se você tem um tempinho, eu aconselho você a ouvir um pouco, para que Deus venha falar contigo nessa noite, que eu tenho certeza que Ele irá falar com você. E o que Deus vai te revelar essa noite, talvez você nunca tenha ouvido ou pensado. Então eu aconselho você a acompanhar atentamente, tira aí meia hora, 40 minutinhos do seu tempo, para que você venha estar ouvindo a palavra de Deus, que eu sei que isso vai abençoar a sua vida. E assim como essa palavra veio ao meu coração e me trouxe uma nova visão acerca da vida, eu acredito que também irá acontecer com você. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, você que pode, capítulo 2, versículo 23 em diante. Eu vou ler aqui 2 versículos ou 3 para que a gente venha entender aqui o caminhar da história, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esse livro ele começa relatando o povo de Deus preso no Egito de uma forma escrava. E como é que isso foi acontecer? Um homem de Deus que é muito falado no livro de Gênesis, chamado José, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar no Egito, como escravo, logicamente. E ele começou a trabalhar na casa de um homem muito famoso, um homem de grande importância no Egito, chamado Potifar. E ele tomava conta da casa desse homem e, num certo momento, a esposa de Potifar começou a dar em cima dele, ou seja, cobiçar, né, José. José, como ele era fiel a Deus e também fiel ao seu patrão, ele não se interessou pela mulher do seu patrão, né? Mas ela, com raiva, ela inventou uma história e caluniou ele, e ele foi parar na prisão. Passado algum tempo, Deus ali mudou a história de José e ele fez uma revelação de que haveria uma fome sobre aquela terra. E o faraó, que estava naquele momento, achou interessante botar aquele homem na direção de todo o Egito, para que ele viesse direcionar o Egito naquele momento, que estava bom, mas que haveria uma dificuldade pela sua frente. E José foi extremamente abençoado nessa nova tarefa, o Egito cresceu muito e chegou o tempo realmente de escassez. E os seus irmãos, o seu pai e outras nações vieram até o Egito para cumprir suprimentos, para comprar suprimentos, porque não tinha, que a fome era muito grande na terra naquele momento. E ele reconheceu os seus irmãos, ali perdoou, e os seus irmãos começou a habitar naquele lugar junto com seu pai e sua mãe. E ali se achegaram até o Egito 70 homens, 70 pessoas, né? Ali deu início ao povo que nós chamamos hoje de povo de Deus, que era um povo escolhido por Deus. E esse povo foi se multiplicando, foi crescendo, foi ganhando força,
e os egípcios começaram a temer esse povo, porque eles estavam em grande número já. E eles começaram a escravizar, começaram a botar dura cerviz sobre aquele povo, porque eles temiam que aquele povo viesse a se rebelar e tomar o próprio Egito. E quanto mais eles apertavam aquele povo, quanto mais eles oprimiam, o povo mais crescia. Faraó ordenou que matasse crianças para que o povo não viesse mais se multiplicar, mas mesmo assim o povo ainda ia crescendo. E um homem que foi escolhido por Deus, ele teve a missão de direcionar esse povo. Esse homem foi Moisés. Moisés, ele tinha um sentimento diferente. Embora ele ter sido criado na corte como um príncipe, ele se compadecia do povo. Ele tinha uma visão diferente. Ele não tinha somente interesse na sua vida, mas ele tinha a vontade de ajudar os seus compatriotas. Então ele não ficava feliz em ver o sofrimento do povo, ver o povo passando necessidade, sofrendo, apanhando, e ele começou a se indignar com aquela situação. E ele cometeu um erro, ele matou um egípcio, né? E ele teve que sair do Egito por causa disso, e ele se refugiou no deserto de Midian, e ali ele começou a ser aprimorado por Deus. Ele ficou durante 40 anos aprendendo ali com Deus o que ele deveria fazer, até que ele obedece uma ordem de Deus e retorna para o Egito, para que ele venha estar ali direcionando o povo para que venha sair daquela escravidão. E Deus começa a dar instrução para Moisés, começa a orientar para que ele venha estar direcionando o povo para sair daquela situação. E o povo já estava muito angustiado, porque estava sofrendo muito, trabalhando de sol a sol, não tinha folga, sem suprimentos, com necessidades, passando fome. Então Moisés, ele vem trazer uma ótima notícia, que é a libertação, que é a liberdade. E o povo fica um pouco angustiado, porque aos olhos humanos era impossível eles saírem dali, porque o Egito era a maior potência que tinha no mundo naquela época, e eles não tinham armas, não tinham nada. Então eles ficam um pouco desacreditados do que poderia estar acontecendo. Mas ali Deus começa a agir de uma forma extraordinária, começa a usar o seu poder para mostrar que ele estava com o povo, e aquele povo começa a tomar a direção de sair daquele lugar. Então, quando o povo abandona o Egito, tem um total de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, se você for botar aí uma mulher e uma criança para cada homem, ou seja, uma família pequena, vai dar em média 1.800.000 pessoas que estão saindo do Egito. E a palavra diz que eles saíram sem suprimentos, eles não prepararam comida, não saíram com bebida, não saíram com nada, somente com a roupa do corpo e com alguns objetos que tinham extremo valor, que era ouro, prata, bronze e algumas coisas que eles pegaram ali do povo do Egito. E eles começam a caminhar para que viesse chegar a um lugar que Deus diria que era uma terra que mana leite e mel, que é a chamada terra prometida. Mas em Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz que as coisas passadas são figuras do que haveria de acontecer. E essa saída do povo do Egito, ela tem uma figuração maior que na Bíblia. Ela representa o maior acontecimento que pode ter relatado na Bíblia. Não aquele povo ter saído do Egito e entrado em Jerusalém ou em Canaã, na terra prometida, mas ele era somente uma representação de um povo que é chamado de povo de Deus, entrando numa terra que mana leite e mel. E isso, Deus promete isso para a igreja. Hoje nós estamos aqui nessa terra, mas Deus promete uma Canaã celestial, a cidade santa. Ele promete uma cidade que não haverá mais choro, não haverá mais dor. Você está preocupado hoje, hoje a humanidade está preocupada com doenças, com violências e com outras coisas. E Deus promete que nesse lugar você não terá mais essas preocupações, você não terá mais essas aflições.
mas será um lugar onde que não haverá espaço para ter choro, para ter dor, mas somente haverá alegria, haverá satisfação. Mas se você for fazer uma analogia, nós estamos vivendo a mesma coisa que aquele povo sofreu. Porque para você sair da escravidão, você tem que percorrer pelo deserto, até que você entre na terra prometida. Você não sai diretamente da escravidão e você entra na terra prometida. Há necessidade de você passar pelo deserto. Há necessidade de você passar pela dificuldade. E isso é relatado na Bíblia e é representado até pelo próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele foi batizado, quando ele sai das águas, em Mateus capítulo 3, em Mateus capítulo 4, no versículo seguinte, diz que ele foi direcionado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o que eu quero que você entenda, o que eu quero te passar nessa noite? Quero que você entenda o seguinte: ou você está no lugar de escravidão, ou você está no deserto. Mas muitos querem sair da escravidão, mas ficam no deserto. E muitos estão no deserto e querem voltar para a escravidão. O povo, quando ele começa a caminhar em direção à terra prometida, eles começam a ficar angustiados e pensam em retornar para o Egito. Falar a cebola que tinha na panela de Faraó, antes que nós estivéssemos no Egito. Mas eles saíram com o propósito de entrar na terra prometida. Eles saíram com o propósito de chegar na cidade santa. Mas eles ficaram pelo caminho, ou muitos blasfemaram. E assim é na nossa vida espiritual hoje. Você tem que ter um entendimento aonde você quer chegar. Qual é o teu propósito com Deus? Eles ficaram muito felizes porque eles conseguiram algumas vezes alguma resposta, como vir cordonizes do mar, sair água da rocha. Eles achavam que isso era o suficiente, que isso bastava. Mas eles não entenderam que a missão final não era você beber a água que saía da rocha no deserto. Mas afinal, o final era para que chegasse na terra prometida. E assim somos nós. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado, porque você não consegue se libertar disso. Por mais que você queira, por mais que você tente, você é pecador, eu sou pecador. Porque nós não conseguimos totalmente a libertação se não for através de Jesus. Amém. Muitos hoje, eles consomem cocaína, consomem maconha, eles adulteram, eles roubam, mas a sua real intenção não é essa. Muitos eles pegam um salário na sexta-feira, quando chega na segunda-feira está sem dinheiro, gastaram com drogas, com alcoolismo, com prostituição, e quando chega na segunda-feira tem um arrependimento, porque volta a estaca zero. Ou seja, todo aquele recurso que ele obteve, ele viu que foi dispersado. Mas quando chega no final de semana seguinte, ele faz a mesma coisa. Ele não consegue ter uma conduta diferente. Ele não consegue mudar o seu pensamento, porque ele está escravo. Ele está escravo do pecado. Ele não tem a liberdade. E quando você entrega a sua vida a Cristo, você pode estar no deserto, mas você não fica mais escravo do pecado, porque Ele te libertou. E quando você conhece a verdade, verdadeiramente você é livre. Muitos pensam que quando você se converte é que você fica escravo. Pelo contrário, quando você se converte é que você deixa de ser escravo. Você não vai ser mais escravizado pelo álcool, pela cocaína, pela maconha, pelas drogas, pela prostituição, mas pelo contrário, você vai ser liberto de todas essas coisas. Quando você começa a entregar a sua vida para Cristo, você entende que o propósito que Ele tem para você não é que você venha chegar até o deserto, mas que você venha entrar até a terra prometida. E aquele povo não entendeu. Eles pensavam que somente Deus tinha um propósito de livrar eles da mão dos egípcios, que Deus queria somente libertá-los da mão dos egípcios. E Deus não tem esse propósito. Deus ele não quer somente livrar a mim e a você das dívidas, das doenças, dos vícios, das drogas, dessas coisas. Deus ele quer nos levar para a cidade santa. Glória a Deus.
Mas só que para você chegar na Cidade Santa, você tem que passar pelo deserto. Você tem que vencer o deserto. Se você não vencer o deserto, você perecer pelo deserto, você pode ter até saído do Egito, mas você não chegou no propósito. Muitos hoje pensam que Deus está muito preocupado com a minha empresa que não está indo bem, com o meu carro que não é o carro que eu almejava, ou com o meu relacionamento conjugal que não está muito bem. Pensa que a satisfação de Deus vai ser quando eu conseguir essas coisas. Mas quero que você entenda, você não vai levar casa. Para um lugar que Deus está preparando, que Ele falou que ia preparar lugar, você não vai levar carro. Você não vai levar caminhão, você não vai levar apartamento. Lá não se dão em casamento. Você não vai levar casamento para lá. Mas o que você vai levar é a sua alma. Então a sua alma é a coisa mais preciosa que você tem. Mas para que você consiga fazer a sua alma adentrar na Cidade Santa, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. O povo andou 40 anos andando em círculos, porque não sabia para onde queria ir. Eles não tinham a ideia fixa de onde eles queriam chegar. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um foco. O seu foco é o quê? O que você está querendo? Você está querendo somente resolver seus problemas financeiros? Você está querendo uma cura? Você está querendo reatar o seu relacionamento? O que é o seu foco? Aonde você quer chegar? Você quer que Deus te conduza até essas coisas? Ou você quer chegar na Cidade Santa? Aonde que você quer chegar? Aquele povo não entendeu que a missão que eles tinham não era somente sair do Egito e perecer no deserto, mas era sair do Egito e chegar na Cidade Santa que Deus tinha preparado. E assim continua até no dia de hoje. Eu vejo que muitas pessoas que até se consideram aprofundadas no conhecimento da palavra de Deus, pensam que o nosso final, o nosso intuito, a nossa missão é ser bem sucedido aqui na terra, é ter um reconhecimento aqui na terra, mas não é isso que Deus tem preparado. Porque do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta você ser bem sucedido aqui e não ser reconhecido por Deus? Porque muitos são reconhecidos aqui na terra, mas Deus tem como um desconhecido. Então você tem que procurar ser reconhecido por Deus. Você tem que procurar ter uma intimidade com Deus, não ser um estranho, um forasteiro. Mas você tem que procurar estar na presença dEle. E Ele saber que você é o servo dEle, que você é o amigo dEle, e não um desconhecido. Muitos procuram a Deus como se fosse um banqueiro, como se fosse um médico dos médicos, e Ele é. Ele é o dono do ouro e da prata, mas principalmente Ele é o Salvador. Principalmente é aquele que nos resgata, é aquele que deu a vida para me salvar e para te salvar. Ele não me deu a vida, Ele não deu a vida naquela cruz para que a gente venha ser bem sucedido financeiramente. Ele não deu a vida naquela cruz para que a gente venha ser somente curado. Mas Ele deu a vida naquela cruz para que a gente pudesse entrar na Cidade Santa pelas portas. Porque nós estávamos condenados ao pecado e, consequentemente, condenados à morte. Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu ouço muito falar em que Deus quer transformar a sua vida exterior, ou seja, as suas coisas materiais, mas principalmente Ele quer mudar a sua vida interior. Ele quer mudar a sua vida interna, porque Ele não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Então eu quero que você entenda isso é o propósito de Deus na terra. Porque todos nós falamos que quando morremos não levamos nada. Todos nós falamos que a única certeza que nós temos é a morte. Todo mundo fala isso. Mas a única coisa que importa para o homem é ter mais. A única coisa que nós vemos o homem falar é que ele que precisa ter isso ou aquilo outro. Se você tem a certeza de que você não vai levar nada, por que você não garante a sua salvação? Porque primeiramente você não se preocupa em ter comunhão com Deus, em abandonar as coisas erradas. Eu sei que essa pregação
eu como pastor, ela não é muito útil para encher igrejas. Mas o meu propósito não é encher igreja. O meu propósito é encher o reino de Deus. Glória a Deus. Eu não estou preocupado se você vai fazer parte da congregação que eu estou ali como pastor, se você vai ser dizimista, ofertante. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado se você vai ficar rico, se você não vai. Eu estou preocupado em que você seja salvo. Em que tua alma entre no reino de Deus. Glória a Deus. Aquele povo saiu 1.800.000 pessoas do Egito. E só 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Os demais pereceram pelo deserto. Porque o deserto é aqui na terra. O deserto são as aflições que nós passamos no dia a dia. Você não pense que você não vai ter problemas. Todos teremos problemas. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus não mentiu para ninguém. E muitos pensam que isso foi o castigo que está acontecendo hoje pelo carnaval, ou foi isso, ou foi aquilo outro. Não estava na palavra, já estava anunciado. Tudo isso que está acontecendo já está escrito que iria acontecer. Então você tem que entender isso, que a palavra está se cumprindo e ele irá voltar. E se nós não estivermos aqui quando ele voltar, ele também levará aquele que se manteve puro esperando a sua vinda. Porque nós somos passageiros, somos como um sopro. Hoje você tem a notícia de que fulano está bem. Amanhã você pode ouvir que ele já faleceu, morreu. Assim somos nós. Somos como a neblina, que aparece e logo desaparece. Assim somos nós. E você tem que ver onde você está. Você tem que analisar qual é o lugar que você está. Você está no Egito como escravo? Ou você está no deserto? Qual o lugar que você está? Se você está no Egito, preso, escravo pelo pecado, porque tem uma divergência. As pessoas não compreendem isso. Tem o pecado que todos cometem e tem o escravo do pecado. Tem aquele que vive na prática do pecado. O pecado tem que ser algo acidental na nossa vida, não tem que ser algo programado. Quando eu tenho já a intenção de fazer aquilo que é errado e eu sei que é errado e eu continuo fazendo, eu estou escravo. Eu não sou liberto. Eu não sou remido pelo Senhor Jesus. Mas quando eu compreendo que Ele morreu naquela cruz para que eu viesse entrar no seu reino, eu começo a andar de acordo com a sua palavra. Eu começo a andar de acordo com a sua vontade. Eu começo a obedecer às suas palavras. Em João 14, o Senhor Jesus fala 3 vezes: aquele que me ama obedece à minha palavra. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu ando roubando, se eu ando me prostituindo, se eu ando defraudando os outros, se eu tenho ódio no coração, se eu quero mal ao meu próximo. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus. Em 1 João capítulo 3, ele diz que aquele que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então como eu vou falar que eu amo a Deus se eu mato, se eu roubo, se eu faço mal ao meu próximo? Como é que eu vou falar que eu amo a Deus? Porque falar que ama a Deus é muito fácil. Todos nós podemos falar. Isso é a coisa mais simples do mundo. Se você chegar num lugar que está um reduto cheio de malfeitores, ali de marginais, e perguntar quem ama a Deus, todos vão falar que ama a Deus. Se você chegar hoje numa penitenciária e perguntar quem ama a Deus, todos vão falar que ama a Deus. Mas ali tem estrupadores, tem pedófilos, tem assassinos, tem traficantes, tem pessoa que tirou a vida dos outros. Então nós não podemos viver de palavras, temos que viver de atitude. O Senhor Jesus, ele não veio para falar que ama a gente, mas ele veio para mostrar através do seu sacrifício naquela cruz. Ele veio para mostrar que realmente ele nos ama. E você tem demonstrado que você ama a Deus? Simplesmente, somente em compartilhar uma mensagem para dizer que ama a Deus? Ou você tem mudado a sua atitude? Você tem mudado realmente a sua forma de agir? Você tem se esforçado em negar a sua carne? Negar a minha carne é quando eu tenho uma extrema vontade de fazer algo que eu sei que não é de Deus e não fazer. Essa é a vida daquele que quer agradar a Deus.
E não é fácil. Isso é o deserto. O deserto é isso. O deserto é eu não virar as costas para Deus quando tudo não está bem. Isso é o deserto. Quem falou que você não pode ter problemas financeiros mentiu para você. Tem vários homens de Deus na Bíblia que passaram por isso. E você é melhor do que eles. Você é melhor do que Jó. Você é melhor do que Davi, que ficou como um mendigo fugindo de Saul. Você é melhor do que esses homens. Você é melhor do que o próprio José, que nós citamos agora, que ele foi vendido como escravo e ficou 13 anos passando privações. E por que você acha que aquele que serve a Deus não pode passar por dificuldades? Isso é uma mentira que inventaram. E tu não pense que o diabo está preocupado em tirar teu carro, em tirar tua casa. A missão do diabo não é isso. Isso somente é uma ferramenta. Ele quer te tirar da presença de Deus. Ele quer usar essas coisas para te tirar da presença de Deus. Para que você venha virar as costas para Deus no momento da dificuldade. Ou você, no momento que você for tentado, porque tem tentação e tem provação. Provação são dificuldades que vêm sobre a nossa vida. E tentação é coisas que vão agradar a sua carne. Todas essas duas coisas te afastam de Deus. Quando você, na provação, vira as costas para Deus, você está negando a Ele. E quando na tentação você cede às vontades da sua carne, você também não está agradando a Deus. E isso que o diabo quer. O diabo ele não coloca algo no seu caminho com o intuito de somente te prejudicar materialmente. Mas a missão dele é nos lançar no inferno. A missão dele é nos conduzir junto com ele para o inferno. Essa é a missão dele. E a missão de Deus não é te prosperar materialmente, mas é te prosperar espiritualmente. Porque se Deus fosse somente mudar a vida do homem exterior, ele não tivesse a finalidade de mudar o interior, ele já estaria satisfeito com os políticos que são milionários, com vários homens que cometem coisas erradas. Esses homens já estariam, não precisariam de Deus. Mas quando você reconhece que para que você venha evoluir como ser humano, para que você venha estar liberto e seguir em direção à terra prometida, você entende que é necessário abandonar essas coisas. É necessário você largar isso. Porque não tem como servir a dois senhores. Porque há de agradar um e aborrecer o outro. Isso o Senhor Jesus falou. Ou eu sirvo a Deus com integridade, com singeleza de coração, ou eu sirvo o diabo. É isso mesmo que você ouviu. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Porque não tem como servir a dois senhores. Ou eu de agradar um e prejudicar o outro e entristecer o outro. O Senhor Jesus, na sua palavra, diz que não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou eu sou amigo das noitadas, da prostituição, das drogas, das coisas que agradam a carne, ou eu sou amigo de Deus. Não tem como ter uma conciliação, porque não tem conciliação entre a luz e a treva. Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Mas eu quero que você compreenda que a nossa vida é como um sopro. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a 5 minutos, mas eu estou na luz. Se eu estiver na luz, o meu destino será a cidade santa. Glória a Deus. Agora, se eu estiver nas trevas, o meu destino é a condenação eterna. E isso que importa. Muitas vezes a pessoa dá muito ênfase na sua vida material, nas suas posses, ou no que Deus pode dar. Deus não está preocupado em mudar a tua vida somente exteriormente. Eu não estou fazendo apologia à pobreza. Deus ele não é contra você ser rico ou você ter do bom e do melhor. Mas você tem que compreender que essas coisas vão passar. Porque elas vão ficar. E você irá passar. Você é passageiro. Você é momentâneo. O homem é um sopro. O homem não é nada. Nós somos tão frágeis que estamos com medo de um vírus que não conseguimos nem ver o tamanho dele. Somente com o microscópio. Para você ter ideia da nossa insignificância. O tamanho da nossa insignificância.
A humanidade está com medo de um vírus, que nós não sabemos nem o tamanho desse vírus, para você ver como é que não somos nada. Então temos que nos colocar na mão de Deus, temos que nos entregar na mão de Deus e fazer somente a vontade dele. Porque se você saiu do Egito, que é a escravidão, você tem que ter como destino a cidade santa. Você tem que ter como objetivo entrar no reino de Deus. E não pensa que eu entro no reino de Deus somente porque eu falo que eu amo a Deus. Mas eu entro no reino de Deus quando eu cumpro a sua palavra, quando eu obedeço. Porque Deus, ele não se compadece de palavras, mas ele olha as atitudes. Deus, ele não se compadece de quando eu choro, de quando eu abro a boca e falo que eu amo a Deus, mas ele se compadece e ouve aqueles que praticam a sua palavra, que obedecem a sua palavra, aqueles que estão ansiosos pela sua vinda, porque os sinais estão aí. Tudo está comprovando que a Bíblia é verdadeira. Tudo que você vê acontecer está escrito na palavra de Deus. O amor está se esfriando, os sinais estão aparecendo, guerra, rumores de guerras, fome, pestes, tudo isso já está relatado. E é cenário que nós vemos hoje. Ele está mais perto do que você possa imaginar. Então é bom nós estarmos vigilantes, nós estarmos atentos aos sinais. Porque os sinais que estão acontecendo não é para os descrentes, mas é para aqueles que acreditam. É a comprovação do que ele falou é verdadeiro. Então, meu amado, comece a analisar, comece a pensar, comece a vigiar, ver se você está dando importância para a vida espiritual ou se você está somente focado na sua vida material. Comece a analisar, ver se você realmente está preocupado com o reino de Deus, em ter o passaporte para o reino de Deus, ou se você está preocupado com essa terra. E Filipenses diz que a nossa pátria não é nessa, que a nossa pátria é celestial. E diz que muitos que ficam com a visão focada aqui nessa matéria, na terra, eles não percebem que o reino de Deus está próximo, mas ao mesmo tempo ele não pode entrar, porque ele não atentou para o reino de Deus. Então preste atenção, vigie. Eu gostaria muito de estar pregando que Deus vai fazer e vai acontecer, que a tua vida vai mudar, mas isso não é o principal. Isso não é o foco. O que Deus realmente quer é levar a tua alma para o reino dele. É o que ele mais deseja. Porque ele sabe que você não vai levar casa. Ele sabe que você não vai levar carro. Ele sabe que mesmo se ele te curar um dia você vai morrer. Ele sabe todas essas coisas. Mas muitas das vezes o homem esquece isso. Muitas das vezes o homem entende, ou ele acha que a vida dele se resume somente o que ele vive aqui nessa terra. Mas não é assim que funciona. Isso aqui é passageiro. Irá logo acabar. E aí? O que irá acontecer com você? E aí, você está preparado? Você tem se preparado para você se encontrar com Ele? Você tem andado no caminho que Ele quer? Você tem feito a vontade dEle? Não faça como esse povo. O Senhor Jesus citou esse povo muitas vezes na Bíblia como um exemplo, mas não um exemplo positivo, um exemplo negativo. Porque saíram da escravidão, mas pereceram no deserto. Comeram o pão que caía do céu, que era o maná, mas não comeram o pão verdadeiro, que é o alimento eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, comece a focar, a ficar ligado de que Ele está voltando. E Ele voltará. Está mais próximo do que você possa imaginar. E não brinque. Não brinque. Comece a dar ênfase, importância
para a sua vida espiritual, porque Ele vai cuidar da sua vida material. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu amado? Aleluia. Espero que você tenha compreendido a importância dessa palavra, que não importa somente sair do Egito, mas eu tenho que entrar na terra prometida. Deus não quer somente me tirar do Egito, mas Ele quer que eu venha entrar na terra prometida. Esse povo não entendeu. Esse povo que nós citamos aqui como exemplo, eles acharam que a única coisa que Deus queria fazer era libertá-los. Era algo daquele momento da sua vida. Eles não compreenderam que era um projeto eterno. Eles pensaram que era um projeto para poucos anos. Deus, Ele não tem projeto para pouco tempo comigo e com você. O projeto de Deus é eterno. A palavra diz que, em Tessalonicenses, que quando Ele vier buscar a sua igreja, estará com Ele para sempre. O que Deus tem para mim e para você é eterno. Não é corruptível, não é algo que se corrói, não é algo que se estraga, mas é algo eterno, é algo que nunca irá acabar. É isso que Ele tem para mim e para você, e para todos aqueles que o amam. E se você ama verdadeiramente o Senhor Jesus, você tem esse foco. Você entende que o mais importante que Ele preparou para você não é um apartamento, não é uma casa, não é um carro novo. Mas o que Ele tem mais importante para você é um lugar lá no reino dEle. É o que Ele tem mais de valor para te dar. Em João 14 Ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E isso fica bem claro, que Ele foi preparar lugar. E esse lugar não é para todos. É somente para aqueles que o amam de todo o coração. Glória a Deus. Para aqueles que se capacitaram para entrar no reino de Deus. Porque pensa comigo, você consegue conceber um pedófilo entrando no reino de Deus? Uma pessoa com vícios? Um viciado em cocaína, maconha? Um alcoólatra, você consegue imaginar ele no reino de Deus? Um adúltero, você consegue imaginar ele no reino de Deus? Uma pessoa rancorosa? Uma pessoa vingativa? Um político corrupto? Você consegue imaginar uma pessoa dessa no reino de Deus? Quando nós vamos no enterro ou ouvimos que alguém morreu e nessa condição nós falamos assim, que Deus tem em bom lugar. Mas sabemos que isso é impossível. Como é que eu vou dizer que uma pessoa que morreu nessa condição, que não se arrependeu, pode entrar no reino de Deus dessa forma? Você imagina, se o reino de Deus não tem choro, não tem coisas ruins, como é que uma pessoa que promove o mal pode entrar lá? É só você raciocinar, irmão. É impossível. Não tem como. Não tem como. Por isso que só entra aqueles que mudaram a sua conduta. Aqueles que são nova criatura. Para entrar no reino de Deus tem que ser nova criatura. Tem que nascer de novo. E quando o Senhor Jesus falou isso para Nicodemos em João capítulo 3, ele não entendeu. Ele falou, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ele falou, tu é mestre de Israel e não entende essas coisas? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós temos uma composição que ela entra em discordância todos os dias. Você tem a sua parte carnal e tem a sua parte espiritual. O que nasce da carne, que o Senhor Jesus está querendo dizer, é aquele que satisfaz as suas vontades carnais. E o que nasce do Espírito é aquele que faz a vontade do Espírito Santo. É aquele que não mais obedece às suas vontades carnais. Você nasceu já do Espírito? Ou você está vivendo conforme a carne?
Se você está vivendo conforme a carne, eu te aconselho que você comece a viver de acordo com o Espírito. Porque o selo do Espírito Santo é o passaporte para o reino de Deus. Aqueles que foram transformados, aqueles que foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus, esses terão um passaporte eterno. Agora eu te pergunto, você acha que tem como Deus revestir com o Espírito Santo de Deus um alcoólatra? Você acha que tem como o Senhor Jesus botar o seu espírito dentro de um assassino, de um ladrão, de um adúltero, de um maconheiro? Você acha que um homem desse tem como ser cheio do Espírito Santo de Deus? É lógico que não. E se ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele é desconhecido diante de Deus. E você abre a sua porta da sua casa para um desconhecido? Você recebe na sua casa um desconhecido? Ou você só abre a porta da sua casa para pessoas conhecidas? Assim é Deus. Ele só vai abrir a porta do seu reino para aquele que eles conhecem. Por isso que em Mateus 7, ele fala para um grupo de pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Tem pessoas que são desconhecidas de Deus. E se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que ser conhecido por Ele. Porque senão você não entra no reino de Deus. Entenda isso, meu amado irmão. Eu gostaria muito de estar falando coisas que vão agradar a sua carne, mas eu quero que você compreenda que a palavra de Deus não é para nos agradar, porque a palavra de Deus é contrária à nossa vontade. Tudo que o homem deseja fazer é contrário ao que Deus quer fazer. Nós tendenciosamente somos maus, pensamos em fazer coisas erradas, coisas ruins. Você não faz esforço para você ser egoísta, para você ser ruim. Você tem que fazer esforço para você ser bom. Isso comprova que a nossa natureza é ruim. Então você tem que vencer a sua carne. Eu gostaria de falar muita coisa que te agradasse, que a tua carne gostasse. Mas a palavra verdadeira de Deus não tem essa composição. A palavra verdadeira de Deus, ela nos conflita. Ela vem a nos machucar. A palavra verdadeira de Deus, ela começa a nos incomodar. Se a palavra está me agradando, dificilmente ela é de Deus. Entenda isso. Dificilmente Deus vai falar coisa que agrada o homem, porque a vontade de Deus é contrária à vontade do homem. Eu gostaria muito de falar para você coisas maravilhosas que não te custariam nada para você fazer, mas isso não é verdade. O Evangelho diz que aquele que quer vir após o Senhor Jesus tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e depois segui-lo. Esse é o caminho. E foi o próprio Senhor Jesus que falou. Você tem que negar a sua carne, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Ele. Assim você estará apto para entrar no reino de Deus. Agora, se eu vier falar coisas que você vai ficar extremamente satisfeito e feliz, abra o seu olho, porque talvez não seja a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dificilmente, no quesito de salvação, dificilmente ela vai falar coisas que é fácil de eu fazer, coisas que vão agradar a minha carne. Pelo contrário, eu tenho que negar a minha carne, negar a minha vontade, para que eu venha fazer a vontade de Deus. Espero que você tenha compreendido, meu irmão, que Deus usou esse exemplo desse povo que saiu do Egito, da escravidão, que em Romanos 6 ela está representada como pecado, porque o pecado é uma escravidão. Então tem pessoas que não compreenderam que Deus quer tirar da escravidão e levar para a vida eterna ou para a cidade santa. Mas a necessidade nesse trajeto de passar pelo deserto. Não tem como você sair da escravidão e chegar ao reino de Deus na cidade santa sem passar pelo deserto.
você tem que passar. Não tem atalho, não tem caminho, não tem como cortar caminho. Obrigatoriamente você tem que passar pelo deserto. E o deserto não é as dificuldades que nós vamos ter durante a nossa vida, mas é você negar a sua própria vontade. É simples essa palavra, mas é o que a Bíblia ensina. É fácil de você entender isso. Que você tem que abandonar o que é errado, que você tem que largar suas vontades carnais, que você tem que negar a si mesmo e não fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. É tão fácil entender isso, não tem mistério. É tão simples, mas é muito difícil. Se fosse fácil, todos estariam nesse caminho. Mas o caminho é estreito, apertado. Tem alguns buracos e pedra pelo caminho. Mas eu quero dizer para você nessa noite, é melhor você se ir arrastando pelo caminho do que você correr fora dele. É melhor você ir engateando pelo caminho. Se você não pode correr, não pode andar, vai se arrastando, vai engateando, mas não saia do caminho. Glória a Deus. Porque só tem um caminho para chegar na vida eterna, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora o caminho não é fácil. Tem umas pedras, tem uns espinhos, tem uns buracos, tem as dificuldades. Mas é esse caminho que vai te conduzir ao reino de Deus. Agora larga é a porta e o caminho que leva à perdição. Se eu falar para você que você pode fazer todas as suas vontades e depois Deus vai estar com os braços abertos te esperando, eu estou sendo um mentiroso. Eu não estou pregando a palavra se eu falar isso para você. Eu estou sendo um mentiroso. Agora, se você tem um desejo de entrar no reino de Deus, verdadeiramente você tem que negar a si mesmo. Fique na paz, meu amado. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha falado com você em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso único, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Deus abençoe a todos.